Parece que tudo está confuso. Deus está fazendo algo que você não consegue ver. Talvez hoje você esteja vivendo um daqueles momentos em que tudo parece fora do lugar. As coisas não fazem sentido, as respostas não chegam, e por mais que você tente entender o que está acontecendo, nada se encaixa como deveria. É como se a vida tivesse embaralhado todas as peças e você estivesse olhando para esse quebra-cabeça sem saber por onde começar. Você ora, pensa, reflete, tenta ser forte, mas ainda assim o coração continua inquieto. E isso cansa. Cansa tentar entender, cansa esperar, cansa não ver avanço algum. Há momentos em que a confusão não está apenas ao nosso redor, mas dentro de nós. Pensamentos se misturam, emoções se contradizem e o silêncio de Deus parece mais alto do que qualquer palavra. Você olha para a sua realidade e se pergunta por que as coisas estão desse jeito. Pergunta-se se tomou decisões erradas, se perdeu alguma oportunidade importante ou até se Deus realmente está atento ao que você está vivendo. Essas perguntas não significam falta de fé. Elas revelam humanidade, revelam um coração que quer entender, que quer sentido, que quer paz. O problema é que fomos ensinados a acreditar que se Deus estivesse agindo, tudo seria claro, organizado e previsível. Mas a verdade é que muitas vezes o agir de Deus não começa com clareza. Ele começa no invisível. Começa em lugares que os nossos olhos não alcançam, em processos que a nossa mente não consegue acompanhar. Enquanto você vê confusão, Deus vê construção. Enquanto você sente atraso, Deus vê preparação. Enquanto você percebe silêncio, Deus está trabalhando com precisão. Existe algo profundamente desconfortável em não entender o que está acontecendo. A confusão gera ansiedade, medo e uma sensação constante de estar perdido. É por isso que tentamos tanto controlar tudo, antecipar resultados, forçar respostas. Queremos ver o caminho inteiro antes de dar o próximo passo. Mas Deus raramente revela o caminho completo de uma vez. Ele nos chama para confiar passo a passo, mesmo quando o terreno parece instável. Talvez você esteja vivendo exatamente esse ponto agora. Um momento em que nada parece avançar, em que portas se fecham, em que os planos não saem como esperado. E no fundo, surge aquela pergunta silenciosa: será que Deus ainda está comigo? Essa pergunta não nasce da incredulidade, mas do cansaço, do desgaste de esperar sem entender, do peso de continuar caminhando sem saber para onde tudo isso vai levar. Mas existe uma verdade que precisa alcançar o seu coração hoje. O fato de você não conseguir ver não significa que Deus não esteja fazendo nada. Pelo contrário, muitas vezes é justamente quando tudo parece confuso que Deus está realizando o trabalho mais profundo. Ele não age apenas no resultado final. Ele age no processo. E o processo quase nunca é confortável. Pense por um momento em como as coisas mais importantes da vida acontecem fora do nosso campo de visão. Uma semente enterrada no solo parece completamente parada. Aos olhos humanos, não há sinal de vida, não há movimento, não há progresso visível. Mas debaixo da terra, algo poderoso está acontecendo. Raízes estão sendo formadas, estruturas estão sendo fortalecidas, a base está sendo preparada para sustentar aquilo que ainda vai surgir. Se a semente pudesse falar, talvez dissesse que está tudo confuso, escuro e apertado, mas é exatamente ali que a transformação acontece. Assim também é o agir de Deus em muitos momentos da nossa vida. Ele permite fases em que não entendemos, em que tudo parece fora de ordem, porque está nos formando por dentro. Está fortalecendo áreas que ainda não vemos. Está alinhando circunstâncias, pessoas e tempos que precisam se encontrar no momento certo. Nada disso é aleatório, nada disso é desperdício. A confusão que você sente hoje não é um sinal de que algo deu errado. Pode ser um sinal de que algo muito maior está sendo preparado.
Mas para aceitar isso, é preciso soltar uma coisa difícil: a necessidade de controle. Queremos entender tudo para nos sentirmos seguros. Deus nos chama a confiar para sermos fortalecidos. A segurança que Ele oferece não vem da explicação completa, mas da certeza de que Ele está no comando, mesmo quando o caminho não está claro. Talvez você esteja tentando interpretar a sua vida apenas com base no que consegue enxergar agora. Mas Deus vê o quadro completo. Ele conhece o começo, o meio e o fim. Ele sabe exatamente como cada detalhe se conecta. O que hoje parece uma interrupção pode ser uma proteção. O que parece um atraso pode ser um livramento. O que parece confusão pode ser Deus reorganizando tudo de uma forma que você ainda não consegue compreender. É importante entender que Deus não trabalha com pressa, mas com propósito. O nosso tempo é limitado, o dele é perfeito. Enquanto nós nos desesperamos com o agora, Ele trabalha pensando no todo. E isso exige fé, não uma fé superficial, mas uma fé madura, que aprende a descansar, mesmo quando não tem todas as respostas. Se você está vivendo um momento de confusão, isso não significa que você está fora da vontade de Deus. Muitas vezes, significa exatamente o contrário. Significa que você está no meio de um processo que ainda não terminou. E processos inacabados quase nunca fazem sentido. Só quando a obra está completa é que conseguimos olhar para trás e entender por que cada fase foi necessária. Talvez hoje você não consiga ver o que Deus está fazendo, mas isso não diminui o valor do que Ele está construindo. Pelo contrário, quanto mais invisível o processo, mais profundo costuma ser o resultado. Deus trabalha em silêncio porque está lidando com estruturas internas, com caráter, com fé, com preparo. Ele não está apenas mudando situações ao seu redor, Ele está transformando você por dentro. E enquanto isso acontece, Ele te sustenta. Mesmo quando você se sente fraco, confuso ou desanimado, Deus não se afasta. Ele permanece. Ele observa cada detalhe, cada lágrima, cada oração silenciosa que você faz, quando não tem mais forças para falar. Nada passa despercebido. Nada é pequeno demais para o cuidado dele. Se essa mensagem está falando com você até aqui, é porque Deus quer que você saiba de algo importante. Não tire conclusões definitivas em meio à confusão. Não decida que acabou, que não há saída, que nada vai mudar. Você está vendo apenas uma parte da história, e Deus ainda está escrevendo o restante. Respire, acalme o seu coração. Mesmo que tudo pareça confuso agora, confie. Deus está fazendo algo que você ainda não consegue ver. Se você sente isso no coração, escreva nos comentários: eu confio mesmo sem entender. E se essa mensagem já está te ajudando, se inscreva no canal e deixe o like. Isso ajuda essa palavra a alcançar quem também precisa. Há uma verdade que quase nunca gostamos de encarar. Muitos dos processos mais importantes da nossa vida passam pelo desconforto. Não porque Deus queira nos ferir, mas porque é justamente no desconforto que somos moldados. Quando tudo está confortável demais, raramente crescemos. É na confusão, na espera e nas perguntas sem resposta que algo dentro de nós começa a ser transformado. E essa transformação quase sempre acontece de forma silenciosa. Talvez você esteja vivendo uma fase em que sente que está perdendo o controle. As coisas não acontecem no ritmo que você esperava. Pessoas mudam, planos se desfazem e o futuro parece incerto. E no meio disso tudo, surge uma sensação de vulnerabilidade. É como se você estivesse sendo forçado a depender de algo que não consegue ver. E é exatamente aí que Deus começa a trabalhar de maneira mais profunda. Nós fomos condicionados a acreditar que fé é entender tudo antes de seguir. Mas a fé verdadeira nasce quando seguimos mesmo sem entender. Quando escolhemos confiar, mesmo sem enxergar o caminho completo.
Deus não nos chama para uma fé baseada em previsibilidade, mas em relacionamento. Ele quer que aprendamos a confiar nele mais do que nas circunstâncias. Pense em quantas vezes você já tentou apressar algo que não estava pronto. Quantas vezes insistiu em uma porta que Deus estava mantendo fechada. Naquele momento, tudo parecia confuso e frustrante. Mas olhando para trás, você percebe que aquela espera evitou dores maiores, escolhas precipitadas ou caminhos que não te levariam ao propósito certo. O problema é que só conseguimos entender isso depois que o processo passa. No meio dele, tudo parece injusto, pesado e sem sentido. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que passaram por longos períodos de confusão antes de verem o propósito se revelar. José, por exemplo, foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e esquecido na prisão. Se olharmos apenas para cada fase isoladamente, nada faz sentido. Onde estava Deus quando José foi jogado naquele poço? Onde estava Deus quando ele foi preso por algo que não fez? Onde estava Deus quando os anos passaram e nada mudava? A resposta é simples, mas profunda. Deus estava em cada detalhe. Cada etapa difícil estava preparando José para algo que ele ainda não conseguia imaginar. Se José tivesse sido promovido cedo demais, não teria maturidade para sustentar a posição que receberia depois. O processo doloroso foi o que construiu o caráter necessário para o propósito que viria. A confusão não era abandono, era preparação. Isso também acontece com você. O que hoje parece atraso pode ser Deus te livrando de chegar despreparado a um lugar que exige mais força, mais maturidade e mais fé do que você imagina. Deus não entrega algo grande a alguém que ainda não está pronto para sustentar o peso dessa bênção. E muitas vezes Ele usa o tempo, o silêncio e até a confusão para nos preparar. Outro exemplo poderoso é o de Jó, um homem íntegro, fiel, que de repente perde tudo: seus bens, sua saúde, sua família. Aos olhos humanos, parecia que tudo havia dado errado. Jó questiona, sofre, lamenta. Ele não entende o motivo de tanta dor. E ainda assim, permanece. O mais interessante nessa história é que Deus não explica todos os porquês para Jó. Em vez disso, ele revela quem ele é, e isso muda tudo. Às vezes, Deus não nos dá respostas detalhadas, porque o que realmente precisamos não é de explicações, mas de confiança. Precisamos conhecer mais profundamente quem Ele é para descansar, mesmo quando a lógica falha. Jó sai daquele processo com uma fé mais madura, mais profunda, mais real. Ele entende que Deus continua sendo Deus, mesmo quando tudo parece confuso. Isso nos ensina algo essencial. Nem toda confusão é sinal de erro. Algumas confusões são sinais de transição. Deus está nos tirando de um lugar antigo e nos conduzindo para algo novo. Mas entre o antigo e o novo existe um espaço desconfortável, um território desconhecido. É ali que muitos desistem. É ali que muitos concluem que Deus os abandonou. Mas é justamente ali que Ele está mais próximo. Existe uma dor específica em não ver resultados. Você faz o que pode, ora, se esforça, tenta ser fiel, mas parece que nada muda. Esse tipo de espera testa a nossa fé de maneira profunda, porque é fácil confiar quando tudo está indo bem. O desafio é confiar quando tudo parece parado, quando os dias passam e a confusão continua. Quando você se pergunta até quando vai ter que suportar isso, mas a verdade é que Deus nunca se atrasa. Ele trabalha em um tempo perfeito, ainda que isso vá contra a nossa ansiedade. Enquanto você olha para o relógio, Deus olha para o propósito. Enquanto você se preocupa com o quando, Deus está focado no como. Como te preparar, como te fortalecer, como alinhar tudo da maneira certa. Muitas vezes, o que chamamos de confusão é, na verdade,
Deus reorganizando prioridades dentro de nós. Ele remove excessos, ajusta expectativas, redefine caminhos. Ele nos ensina a não depender apenas daquilo que vemos ou sentimos, mas daquilo que cremos. Esse processo pode ser doloroso, porque envolve abrir mão de certezas falsas, de planos que não vieram dele e de controles que nunca tivemos de verdade. É nesse ponto que muitos se sentem fracos. E está tudo bem se sentir assim. A fraqueza não afasta Deus. Pelo contrário, é na fraqueza que aprendemos a depender mais dele. É quando reconhecemos que não temos todas as respostas que abrimos espaço para que ele conduza. Se hoje você está confuso, cansado e sem clareza, talvez Deus esteja te convidando a algo mais profundo do que apenas uma solução rápida. Ele pode estar te convidando a confiar de verdade, a descansar mesmo sem entender, a continuar caminhando mesmo quando o caminho parece nebuloso, porque Ele vê o que você ainda não vê. Ele sabe o que você ainda não sabe, e Ele está trabalhando mesmo quando tudo parece parado. Não desista no meio do processo, não tome decisões definitivas em momentos de confusão. Não conclua que Deus te esqueceu só porque o silêncio se prolongou. Muitas vezes, o silêncio não é ausência, é trabalho profundo. Existe um dos maiores desafios da vida espiritual que quase ninguém fala abertamente: aceitar que o tempo de Deus não funciona no mesmo ritmo que o nosso. Vivemos em uma realidade onde tudo precisa ser rápido, imediato, resolvido agora. Quando algo demora, achamos que deu errado. Quando o silêncio se prolonga, pensamos que fomos esquecidos. Mas o tempo de Deus não é atraso, é precisão. Ele nunca chega depois. Ele chega exatamente quando precisa chegar. Talvez você esteja esperando há muito tempo por uma resposta, um sinal claro, uma mudança concreta, algo que traga alívio para essa confusão interna. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica manter a esperança viva. Surge o cansaço, a frustração, a sensação de estar parado enquanto o mundo continua girando. E sem perceber, começamos a nos comparar com os outros. Olhamos para vidas que parecem avançar, prosperar, se organizar, enquanto a nossa parece presa em um capítulo difícil. Mas existe algo que você precisa entender profundamente. Deus não está atrasado na sua vida. Ele está trabalhando em um ritmo que protege o propósito que Ele tem para você. Muitas vezes, se aquilo que você deseja chegasse agora, não seria bênção, seria peso. Não porque você não merece, mas porque ainda existem áreas internas que precisam ser fortalecidas para sustentar aquilo que está por vir. A Bíblia nos lembra que tudo tem o seu tempo determinado. Isso significa que existe um tempo certo para nascer, para crescer, para florescer e também para esperar. A espera não é um castigo. A espera é um processo. É durante a espera que aprendemos a confiar, a depender, a amadurecer. É durante a espera que Deus trabalha em camadas profundas do nosso coração, ajustando intenções, curando feridas e alinhando nossa vontade com a dele. Pense novamente na metáfora da semente. Quando ela é colocada na terra, tudo parece parado. Não há sinal visível de vida. Mas no invisível, algo poderoso acontece. A semente precisa permanecer no escuro, no silêncio, no aperto da terra. Se fosse retirada antes do tempo, morreria. O processo invisível é essencial para que ela se torne forte o suficiente para romper a superfície e crescer. Assim também é o agir de Deus em muitas fases da nossa vida. O que hoje parece silêncio pode ser exatamente o ambiente necessário para o seu crescimento. Outro exemplo poderoso é o de Moisés. Um bebê colocado em um cesto, lançado no rio, em um momento de extremo perigo. Aos olhos humanos, aquilo parecia desespero. Mas aquele pequeno detalhe mudou a história de uma nação inteira. Moisés cresce no palácio, aprende, se prepara, passa anos no anonimato, no deserto,
cuidando de ovelhas. Quem diria que aquele homem, aparentemente esquecido, seria o libertador de um povo inteiro? O tempo de Deus estava agindo, mesmo quando nada parecia acontecer. Isso nos ensina algo muito importante. Deus trabalha nos detalhes que ignoramos. Enquanto buscamos grandes sinais, Ele age em pequenos ajustes. Encontros que parecem comuns, atrasos que parecem frustrantes, portas que se fecham sem explicação. Tudo isso faz parte de um plano maior. Nada é aleatório, nada é desperdiçado. Cada detalhe tem um propósito. Muitas vezes, estamos tão focados no futuro que não percebemos o que Deus está fazendo agora. Estamos tão ansiosos pelo próximo capítulo que não conseguimos viver o capítulo atual com fé. Mas é no presente que Deus constrói as bases do futuro. É agora que Ele fortalece sua fé, sua paciência, sua confiança. É agora que Ele prepara o seu coração para reconhecer quando a mudança chegar. A confusão que você vive hoje pode estar te ensinando algo essencial. A depender menos de respostas e mais de Deus. A confiar menos no controle humano e mais na direção divina. A entender que nem tudo precisa fazer sentido agora para estar sob o cuidado de Deus. Algumas coisas só farão sentido depois. E quando esse momento chegar, você perceberá que cada espera, cada silêncio e cada lágrima tiveram um propósito. Existe uma maturidade espiritual que só nasce na espera. Uma fé que não se abala facilmente. Uma confiança que não depende das circunstâncias. Deus não quer apenas te levar a um lugar melhor. Ele quer te transformar na pessoa certa para estar nesse lugar. Isso leva tempo, leva processo, leva entrega. Talvez você esteja vivendo um capítulo difícil e tenha vontade de pular essa parte da história. Mas a vida não funciona assim. Cada capítulo é necessário para que a história faça sentido no final. Deus é o autor da sua história e Ele não escreve capítulos sem propósito. Mesmo aqueles que parecem confusos, longos ou dolorosos, fazem parte de um enredo maior, cheio de significado. Quando você confia no tempo de Deus, algo muda dentro de você. A ansiedade começa a perder força. A comparação deixa de dominar seus pensamentos. A pressa dá lugar à esperança. Você aprende a descansar mesmo sem entender tudo. Aprende a caminhar com fé, mesmo quando a visão é limitada. Aprende que Deus está trabalhando, mesmo quando você não consegue ver. Se hoje tudo parece confuso, talvez seja porque você está no meio do processo. E processos não são feitos para serem totalmente compreendidos enquanto acontecem. Eles são feitos para serem vividos com fé. Não apresse o que Deus está construindo. Não abandone o que Ele ainda está formando. O que está por vir precisa do que você está vivendo agora. Confie, mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo cansado. Deus está fazendo algo que você ainda não consegue enxergar. Chegar até aqui já diz muito sobre você. Significa que, mesmo em meio à confusão, algo dentro do seu coração ainda escolheu permanecer. Permanecer ouvindo, refletindo, buscando sentido. E isso não é pouca coisa. Em um mundo que desiste rápido, permanecer é um ato de fé. Mesmo quando tudo parece fora de lugar, mesmo quando as respostas não vêm, você continua e Deus vê isso. Talvez hoje você ainda não consiga organizar tudo o que está sentindo. As perguntas continuam aí, a incerteza não desapareceu por completo e o caminho ainda não está totalmente claro. Mas algo mudou. A confusão já não tem o mesmo peso, porque agora você sabe que ela não é sinal de abandono, mas de processo. Você sabe que Deus não está distante, nem indiferente. Ele está presente, atento, trabalhando em silêncio. Existe uma paz diferente que nasce quando entendemos que não precisamos compreender tudo para confiar. Uma paz que não vem das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está no controle. Essa paz não elimina os desafios, mas fortalece o coração para atravessá-los. Ela nos lembra que não estamos sozinhos,
que não caminhamos às cegas, que cada passo, mesmo incerto, está sendo guiado. A vida, muitas vezes, se parece com um livro cujas páginas ainda não foram reveladas. Há capítulos difíceis, longos, confusos, que nos fazem questionar o rumo da história. Mas quando confiamos que Deus é o autor, começamos a entender que nenhuma página é escrita sem propósito. Até os capítulos que hoje parecem pesados serão, no futuro, parte do testemunho que mostrará o quanto Deus foi fiel em cada detalhe. Talvez você esteja exatamente em um desses capítulos agora. Um capítulo de espera, de silêncio, de amadurecimento. E mesmo sem perceber, Deus está escrevendo algo profundo dentro de você. Ele está fortalecendo sua fé, alinhando seu coração, preparando você para enxergar com mais clareza quando o tempo certo chegar. O que hoje parece confuso será, amanhã, compreensão. O que hoje dói será no futuro, testemunho. Agora, eu quero te convidar a fazer algo diferente. Não apenas ouvir, mas se colocar diante de Deus com o coração aberto. Não para exigir respostas, mas para descansar. Não para controlar, mas para entregar. Vamos juntos entrar em um momento de oração. Onde você está, respire fundo, acalme seus pensamentos e permita que essa oração represente aquilo que talvez você não consiga expressar com palavras. Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti neste momento com corações abertos e sinceros. Tu conheces cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Tu sabes exatamente onde dói, onde há confusão, onde há perguntas sem resposta. Nada do que sentimos é oculto aos Teus olhos. O Senhor vê cada lágrima, cada pensamento silencioso, cada oração feita no fundo do coração. Hoje, nós reconhecemos que nem sempre entendemos os Teus caminhos. Há momentos em que tudo parece confuso, em que o silêncio pesa e o medo tenta tomar espaço. Mas mesmo assim, escolhemos confiar. Escolhemos crer que o Senhor está trabalhando, mesmo quando não conseguimos ver. Escolhemos descansar na certeza de que nada foge do Teu controle. Pai, entrega a Ti agora nossas dúvidas, nossas ansiedades, nossos medos e inseguranças. Aquilo que não conseguimos resolver, aquilo que não conseguimos explicar, aquilo que nos tira o sono. Ensina-nos a confiar no Teu tempo, mesmo quando a espera parece longa. Ensina-nos a descansar na Tua vontade, mesmo quando o caminho não está claro. Fortalece o coração cansado, acalma a mente agitada, renova a fé enfraquecida. Lembra-nos de que o Senhor não desperdiça nenhuma dor, nenhum processo, nenhuma lágrima. Tudo está sendo usado para um propósito maior. Mesmo o que hoje não entendemos, o Senhor está transformando em algo bom. Pai, ajuda-nos a não desistir no meio do processo, a não tirar conclusões precipitadas em momentos de confusão, a não perder a esperança quando o silêncio se prolonga. Que possamos aprender a confiar mais em quem Tu és do que naquilo que conseguimos enxergar. Nós declaramos hoje que a nossa confiança está em Ti. Mesmo sem entender tudo, escolhemos crer. Mesmo sem ver resultados imediatos, escolhemos esperar. Mesmo em meio à confusão, escolhemos confiar. Sabemos que o Senhor está escrevendo algo extraordinário em nossas vidas. Cobre cada coração com a Tua paz, aquela paz que excede todo entendimento. Que ela guarde a mente, acalme o coração e traga descanso para a alma. Que possamos sair deste momento mais leves, mais confiantes e mais fortalecidos na fé. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, certos de que estamos seguros, cuidados e guiados. Em nome de Jesus, confiamos e agradecemos. Amém. Depois desse momento de oração, eu quero que você leve uma verdade simples, mas poderosa com você. Deus está trabalhando, mesmo quando tudo parece confuso. Não se apresse, não desista, não perca a fé. O que hoje você não consegue ver, amanhã fará sentido.
Se você sente no coração, escreva agora nos comentários: eu confio mesmo sem ver. Essa é uma declaração de fé e a sua palavra pode fortalecer outras pessoas que também estão passando por esse processo. E se essa mensagem falou com você, considere se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda essa palavra a alcançar mais vidas que precisam de esperança, direção e descanso em Deus. Se houver um material especial indicado no comentário fixado, saiba que ele foi preparado com carinho para te acompanhar nessa caminhada de fé, semana após semana. Que Deus continue guiando seus passos, cuidando de cada detalhe da sua vida e fortalecendo o seu coração. Até o próximo momento juntos e lembre-se, mesmo quando tudo parece confuso, Deus está fazendo algo que você ainda não consegue ver.